Sport fecha a contratação de jogador ex-futebol belga para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse atleta. No meu entendimento, uma ótima aposta para essa temporada de 2025 e os valores também envolvendo nesta transação. Da mesma forma, eu quero falar sobre um volante, jogador interessante para esta função de um primeiro jogador ali de marcação, que está em reta final de contrato lá no futebol dos Estados Unidos, que é o colombiano Diego Chará. Acho que essa pronúncia é correta, já é experiente, enfim, mas é um cara que já demonstra uma boa qualidade, está por mais de 13 temporadas no Portland Timbers, também lá dos Estados Unidos, e tem um outro jogador argentino também volante que está livre no mercado. Quero fazer essa sugestão para o elenco do esporte. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça sua aposta com a Betfair no vencedor da Copa do Nordeste nessa temporada de 2025, com a odd do esporte em 6 a cada real apostado. Você pode também apostar no próximo jogo do Leão contra o Ferroviário, as cotações também já disponíveis no site da Betfair, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do esporte para a temporada de 2025, que é o atacante Carlos Alberto, atleta que hoje estava no Botafogo, mas recentemente defendeu o Molenbeek, esse clube da primeira divisão do futebol belga, foi até bem por lá, com 3 gols marcados e 2 assistências em 17 partidas. O Sport está fechando esta contratação, o jogador inclusive já está no Recife para assinatura contratual. Tá? Os valores envolvendo nesta transação. Também vou pegar aqui esta outra arte do TNT Sport lá no Instagram. Um abraço para ele, inclusive. Ele garantiu o seguinte, tá? Que segundo informações do Vene Casagrande, o jogador será comprado por aproximadamente 15 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares, por 60% dos seus direitos econômicos e assinatura contratual por 4 anos. O Carlos Alberto, que hoje tem apenas 22 anos de idade, é natural de João Pessoa, na Paraíba, pertinho também de Recife, mas é revelado pelo América Mineiro. Começa no América, se destacando lá pelo Coelho, e foi contratado pelo Botafogo em 2023. Em relação ao Carlos Alberto, o que a gente pode analisar dele em termos de características de jogo? É um ponto esquerda com boa velocidade e arranque, aquele jogador que não tem, por exemplo, uma dificuldade de pegar a bola, carregar e buscar uma finalização de fora da área. Ele pode jogar pelas duas beiradas, tá? Na ponta esquerda e também na ponta direita. Mas dos jogos que eu acompanhei do Carlos Alberto atuando pelo lado esquerdo, eu gostei mais, com essa característica, por exemplo, de cortar para dentro e buscar um arremate de média distância. Ele que jogou algumas partidas também já nesse campeonato carioca, foram 2 pelo Botafogo, que o Botafogo começa utilizando um elenco alternativo e tendo o Carlos Alberto na sua escalação titular nas 2 partidas, tá? Contra a Portuguesa e também frente ao Maricá. Aqui está o mapa dele de movimentação, principalmente pelo lado canhoto. No ano passado, ele voltou para o Botafogo na metade do ano, também participou de alguns jogos na Série A. 7 partidas, 2 como titular, uma nota média de 6,74, segundo o SofaScore, e o mapa mais preenchido na região central, às vezes até mesmo como um segundo atacante, né, pisando bastante na grande área. Em 2023, 21 e 22, ele também participou da Série A do Campeonato Brasileiro, naquela ocasião vestindo a camisa do Botafogo, também atuando pelas beiradas. Deixa eu ver se agora carrega aqui para me mostrar para vocês também o mapa dele de movimentação. Aqui está. Em 2023, 15 partidas, apenas uma na condição de titular. 2022 também foram 6 jogos na Série A. 2021, outras 8 partidas. Lá no Campeonato Belga, ele também jogou pelas beiradas, mais pela ponta esquerda, 16 jogos, 15 na condição de titular, 3 gols e 2 assistências pelo Molenbeek. A gente pode ressaltar aqui algumas estatísticas interessantes em relação ao Carlos Alberto no quesito, por exemplo, de comportamento. Não levou nenhum cartão amarelo quando esteve na Bélgica. Também, em termos de passes, ele tem uma média de 24,9 ações com a bola, quando esteve lá no Molenbeek também. Passes certos por partida, na casa de 73% de acerto. Passes no terço final, em 66%. No seu próprio campo, 83%. Em questão de grandes chances perdidas, ele teve 4, por exemplo, lá no futebol da Bélgica. Acho que pode ser um ponto a se esperar dele, tá? De melhorar essa questão de alguns gols. Frequência de gols na faixa de 354 minutos, para marcar um gol também lá no futebol belga.
algo na casa de 15% na conversão de gols. Mesmo não sendo um jogador já pronto para essa temporada, eu vejo que o Carlos Alberto é um jogador bom para o Sport, pensando em uma valorização em um longo prazo. É um cara que tende sim a se tornar um bom destaque em uma realidade de Série A. Não quer dizer que essa contratação seja ruim, nada disso. Tá? Eu gosto do Carlos Alberto, tem boas características de jogo, tem esse bom arranque, até mesmo uma boa finalização. É um jogador que não desiste, torcedor inclusive do Botafogo tem até um certo carinho pelo jogador. A grande questão são os valores. Eu entendo que o real teve uma grande desvalorização nos últimos anos, então é natural que qualquer $1 milhão, $2 milhões já pareça um absurdo aqui no Brasil. Claro que para um cidadão comum, R$ 15 milhões é um dinheiro assim inacreditável. Mas no futebol, nem tanto. Tá? No futebol, essa quantia já não é lá essas coisas como foi 5, 3, 4 anos atrás. Então há essa diferença em relação aos valores. Confesso para vocês que eu, sendo um dirigente do esporte, se fosse para investir uma quantia como essa em um ponta, eu já traria um jogador para chegar e ser a solução dos problemas. Eu ainda não tenho toda essa confiança, essa credencial que o Carlos Alberto será esse nome na Ilha do Retiro. Acho que chega, assuma esta condição, mas não é uma garantia, por exemplo, em um campeonato mais complicado, como a Série A do Brasileirão. Acho que é um jogador, por exemplo, como foi a contratação do Christian Barletta na última temporada, só que se fosse o Barletta para a Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Barletta hoje com 23 anos de idade. Tá? Mas para começar essa temporada agora, acho que são nomes interessantes, promissores. Ainda tem o Romarinho, que é um jogador já experiente em Série A de Campeonato Brasileiro. Não acho a chegada ruim não, só acredito que pelos valores eu tentaria trazer um jogador já mais pronto para a Série A do Brasileirão. Não é ainda a realidade do Carlos Alberto, mas com 22 anos de idade eu tenho muita confiança que esse cara será assim, um dos bons jogadores aqui do Brasileirão. Com a Segurobet, com a Betfair, você aposta, a Segurobet é nosso outro parceiro do outro canal. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, já com as cotações disponíveis, por exemplo, na Copa do Nordeste. O título, por exemplo, do Sport está pagando 6 a cada real apostado e você pode desafiar outros amigos seus, seja torcedor do Bahia, do Vitória, do Náutico, do CRB, do Confiança, enfim, com as cotações já disponíveis para qual será o vencedor. Hoje na Betfair o favorito seria o Fortaleza, na cotação de 3,50. Um título do Bahia a 4, do Vitória 5,5 e do Sport logo na sequência empatado com o Ceará na odd de 6. Um título, por exemplo, do Náutico pagando 20, do CRB 18, do CSA 23, enfim, outros clubes também para você se divertir. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade. Para você que tem mais de 18 anos de idade, faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Completando o nosso vídeo de hoje, ainda vejo a necessidade do esporte de contratar um jogador para a função de um volante, um pé de ferro, nesta Série A do Brasileirão. Eu quero falar sobre um atleta que me chamou a atenção nos Estados Unidos nessas últimas temporadas. Quero mencionar para vocês, é o Diego Xará, acho que essa é a pronúncia correta, 38 anos de idade, já experiente, claro, mas é um cara que sempre costuma ter uma média de atuação muito grande lá nos Estados Unidos. É o capitão do Portland Timbers, onde ele está desde 2011. Ele joga nesta mesma equipe e um contrato já em reta final, segundo o site Transfermarkt, somente até o final do mês de dezembro desta temporada. O Xará, que é um jogador desse volantão mais pé de ferro, tem uma boa saída de bola, boas recuperações também no seu próprio campo. Não é um jogador de muitos gols, né, o que indica também sendo um atleta de maior característica defensiva. Nessa temporada de 2024, que se encerrou lá nos Estados Unidos, ele realizou 35 partidas no total. Aqui está o mapa de movimentação do Xará, com uma nota média interessante de 6,86. Foi titular em 29 das 33 partidas. Alguns índices dele, por exemplo, na questão defensiva, uma média de 5 bolas recuperadas em cada uma das partidas, 2 desarmes por jogo e também um ótimo índice, por exemplo, de acerto de passes na casa de 91% no geral e passes no terço final do gramado em 89%, alguns índices inclusive melhores que muitos atacantes. Aqui em 2023 também foi uma temporada bastante regular do Xará atuando pelo Portland Timbers, enfim, um cara que já tem uma experiência. Aqui na América do Sul ele jogou apenas pelo Quindio, onde ele é revelado, o América de Cali e o Tolima, ainda lá em 2011, acho que inclusive aquele Tolima que eliminou o Corinthians, né, em 2011, inclusive tendo o Xará no seu meio de campo, até ser contratado
nos Estados Unidos, tá bom? E outro jogador que está hoje 100% livre no mercado, também nessa função de um primeiro volante, é o Santiago Cáceres, 27 anos de idade, argentino, ex-Villarreal no futebol espanhol. Hoje se encontra livre no mercado após não renovar o seu contrato com o Vélez na Argentina. Ele que fez 13 jogos nesta última temporada. A questão do Cáceres é a seguinte: ele sai do Vélez sendo uma grande promessa, ainda lá em 2018. Foi para o Villarreal, fez 34 jogos naquela temporada. Começa 2019, foi emprestado ao América do México com uma boa compensação financeira. Entretanto, teve uma grave contusão ainda na temporada de 2022. Por isso, ele teve contusões em 2020 e 2022. Ele jogou bem menos. No ano de 2023, por exemplo, 7 jogos. Nesta última temporada, apenas 13 pelo Vélez. Entretanto, ele ficou muitas vezes no banco de reservas, o que indica sim, o jogador está bem fisicamente. A grande questão é que não conseguiu recuperar espaço dentro desse elenco do Vélez. É uma aposta que eu tentaria fazer para o Sport nesse começo de ano. Por quê? Porque tem a pré-temporada, tem o Campeonato Pernambucano ainda sem essa grande exigência nos primeiros jogos. Acho que é um momento que você pode tentar apostar em recuperação de alguns jogadores, e o Cáceres, como eu falei, já demonstrou bom futebol, ainda é jovem, tem só 27 anos de idade, volante destro, 1,77 m de altura, inclusive jogador que até pouco tempo atrás pertencia ao Villarreal, que é um dos clubes mais promissores, com boas participações do Campeonato Espanhol, já há pelo menos 10, 12 temporadas. Enfim, você pode deixar a sua opinião, qual seria a sua solução também para essa função de um primeiro volante. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta também com a Betfair a partir de R$1. O link na descrição do nosso vídeo com todos os jogos do esporte no Pernambucano e na Copa do Nordeste também. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!